Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Fausto, você pode ler? Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram num barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, disseram uns aos outros: "Que homem é este que manda até o vento e nas ondas?" Muito bem. Jesus, a primeira coisa que ele diz aqui: vamos para o outro lado do lago. Isso eu já falei para vocês várias vezes. Se Jesus está dizendo, afirmando que eles iriam para o outro lado do barco, é porque eles iriam para lá. Jesus não erraria o percurso, concordam comigo? Sim. Poderia acontecer o que acontecesse, poderia vir o que viesse, Jesus sempre chegou ao alvo que Deus estabeleceu para ele. Nós temos problemas para alcançar o alvo, porque nós esquecemos do que ele diz. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, mas pouco a lemos, porque achamos que deixar de ler a Bíblia não é pecado, mas é. Achamos que deixar de lermos a Bíblia não nos tirará o céu, mas tirará. Porque se nos falta o conhecimento, nos falta Deus. Por que nos falta Deus? Porque nós não sabemos defini-lo. E esse texto mostra claramente como as pessoas desprezaram o que Jesus disse no início: vamos para o outro lado. Esse texto mostra também a providência divina. Como Deus supre as nossas necessidades ao longo do caminho. Não é só para curar, para proteger, mas a providência divina também nos ensina o amor de Deus e a soberania dele. E o quanto Deus quer que nós nos mantenhamos ao seu lado. De repente, diz aqui o verso 37. Como de repente? Uma tempestade sempre se anuncia. Uma tempestade não acontece de repente. Não é verdade? Ninguém em sã consciência diz: não, a gente estava lá no Guarujá e de repente começou a cair raio. Não, de repente não. Nuvens negras começaram a chegar, o tempo que a gente diz começou a baixar, ou não é? Então começaram os raios, nada de repente. Isto aqui foi uma permissão de Deus, foi uma prova de Deus. De repente começou a soprar um vento muito forte. A palavra no original se refere a um tufão. Eu não sei se os pescadores neste mar experimentam tufão a toda hora, mas nesse dia foi o que aconteceu.
Aqueles homens pescadores como Pedro e tantos outros estavam acostumados com as tempestades aqui, mas nunca eles escreveram de repente, e nunca eles ficaram tão apavorados na vida ao ponto de incomodarem Jesus dizendo: mestre, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. O Senhor não se importa conosco. Mas como Deus não se importa? Deus se importa tanto com eles que dentro do barco estava Jesus. Deus se importa tanto conosco que neste barco está Jesus. Deus se importa tanto com a nossa vida que Ele nos deu Jesus. E Jesus habita em nós pelo Espírito Santo de Deus. Deus se importa. Deus nos ama. Mas nós temos as nossas indagações. Por quê? Porque nós sempre estamos desconfiando do amor de Deus. Por quê? Não lemos a Bíblia. Os pastores, muitos deles não nos ensinam. Apenas pregam vitórias e mais vitórias, nos enche a cabeça com sensacionalismo, com as ideias fantásticas, fantasiosas de que Deus nunca vai deixar a gente sofrer, que a gente nunca vai chorar. Se a gente tiver fé, a gente não passa por luta, por problema, mas isso tudo é mentira. Isso é prova de pessoas despreparadas, pessoas que não estudam, que não meditam, que não conhecem as histórias da palavra de Deus. Mestre, Rabi, disseram ele, nosso professor, nós vamos morrer. Pessoas experimentadas viram o fim, mas Jesus viu um grande começo. O fim para nós é o começo de Deus, gente. O caos é o começo de Deus. Quando não nos resta mais nada, lá vem o Criador criando uma situação diferente. E nós precisamos confiar. Jesus, repara, eu estou resumindo aqui, não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas Jesus não fala nada com ele, simplesmente se levanta e diz para o mar: fica quieto, fala para o vento, cala a boca. É isso que ele fez. Fecha o bico, para com essa folia. E o vento obedeceu. Por que obedeceu? Porque Jesus é Deus. Amém. Se você não tiver esta definição dentro de você, você não crê nele. Jesus não é apenas o Messias, ele não é apenas o Cristo, ele é Deus. Amém. João diz que através dele, a palavra viva, Deus criou todas as coisas. Ele estava lá em Gênesis, quando lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estava criando tudo por meio de Cristo, e Deus estava criando uma situação nova por meio de Cristo. Jesus, se está em nossa vida em silêncio, não significa que Ele está dormindo. O descanso de Deus em nossas vidas muitas vezes nos dá a oportunidade de conhecermos melhor. Ele simplesmente se levanta e põe um fim nessa situação. E então agora ele se dirige aos discípulos e diz o que a eles? Por que é que vocês são assim tão medrosos? A palavra medo aqui significa timidez. Por que vocês sempre se colocam abaixo de um nível, se colocam em um nível tão baixo? Desculpe. Por que vocês sempre estão se escondendo? Por que vocês não confiam na graça e no poder de Deus? Por que que vocês têm sempre que colocar na mente algum mistério? Eu estou cansado. Se Deus nos deu a Bíblia, é porque nela não tem mistério. Precisa acabar com esse negócio de achar que a Bíblia é cheia de mistério, mistério, mistério. Não existe mistério.
As coisas reveladas são para nós, as que não são para Deus. Deuteronômio 29, 29. Ninguém precisa ficar estudando mistério porcaria nenhuma. Porque se Deus quer que nós tenhamos conhecimento, que mistério então Ele vai encher o coração da gente? Por acaso Deus vive aí com bases ocultas? De forma alguma. O Senhor quer nos esclarecer. E a palavra de Deus nos esclarece. Só que agora Jesus diz: sabe por que vocês são tímidos? Porque vocês não têm fé. Esse é o problema. A nossa covardia está na nossa falta de fé. Sabe o que fé significa? A palavra pistes, pisteo, significa fidelidade, obediência. É uma fidelidade que é proveniente da confiança. Vocês estão aprendendo comigo lá na igreja que a fé é uma forte convicção que Deus dá à nossa mente acerca de quem Ele é, do que Ele faz e do que Ele pode fazer. Vocês não confiam em Deus, vocês não escutam o que eu digo. Eu disse no início: vamos para o outro lado, mas vocês não escutam isso. E qualquer situação que surge de anormalidade no meio do caminho, vocês se perdem. Então, que nós aprendamos esta lição no meio deste lago. Nós vamos ter muitas anormalidades, adversidades. Eu sei que nós vamos nos preocupar porque somos humanos, mas não vamos abandonar a nossa fé. Quando você perceber que está descendo demais o nível, recupere-se. Recupere-se no Filho de Deus. Não tenha vergonha de ser disciplinado por Ele, porque Ele veio para nos ensinar. E nós vamos aprender até o fim de nossas vidas. Entenderam? Amém. Nenhuma pergunta. Não há necessidade. A lição é clara, é simples e objetiva. Vamos ser homens e mulheres de Deus. Vamos aprender a andar obedecendo ao Senhor. Se nós bobearmos, Ele nos ensina, Ele nos disciplina. Ele diz em que grau nós estamos da nossa covardia, e então nos recuperamos com a força que Cristo nos dá. Glória a Deus, que Deus nos abençoe.